Olá, meu nome é Gabriel Vale, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu falo aqui um pouquinho sobre gestão de empresas, falo sobre finanças e falo também sobre as minhas leituras. E hoje é dia de falar desse livro aqui que eu acabei de ler, Essencialismo. Quero lembrar no começo do vídeo que essa é uma interpretação minha sobre o livro. Quando a gente faz uma interpretação de qualquer leitura, a gente não consegue deixar de lado a bagagem que a gente tem. Então, tudo que eu tenho de vivência, todas as leituras que eu fiz anteriormente, elas vão se incorporando nessa interpretação que eu vou fazer. Então, pode ser que você leia esse livro e interprete de uma maneira completamente diferente. Se eu tivesse que resumir esse livro em uma frase, eu resumiria na seguinte frase: fazer menos e fazer melhor. Em fazer melhor, eu quero dizer você usar o seu tempo de uma forma que você se dedique às atividades que são mais valiosas para você como pessoa, como indivíduo. O livro resume a essencialidade do que você busca. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela que mostra exatamente o fundamento desse livro. Ao invés de você ficar dispersando a sua energia e o seu tempo para diversas atividades, você acha o que é essencial e a partir daí você se dedica a essa atividade. Então a gente vai aprender que no essencialismo a gente fala muito mais não do que fala sim. E quando a gente fala sim, a gente tem que ter em mente que é uma coisa essencial para a nossa vida, para os nossos objetivos. Vou deixar bem claro aqui que esse não é um dos meus livros prediletos por causa de um motivo. Eu acabei de ler esse livro aqui, ó, que chama Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E eu também li, no final de 2017, esse livro aqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O livro Essencialismo, ele tem muito o que esses dois livros me trouxeram. Então é como se ele fosse um compilado desses dois livros. Claro que alguns conceitos novos, alguns estudos novos e exemplos novos, mas eu acho que por eu ter essa bagagem, não é um livro tão interessante, não foi um livro tão interessante para mim. Se você não tiver essa bagagem daqueles dois livros ali que eu mostrei, provavelmente esse vai ser um livro essencial na sua vida. Então vamos lá, vamos falar do livro Essencialismo agora. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é explorar, a segunda parte eliminar e a terceira parte executar. Fora essas 3 partes, né, essas 3 grandes partes, ele é dividido por capítulo. E no começo ele tem uma introdução do que é o conceito do essencialismo. Já entrando no livro agora, a primeira grande parte é a parte explorar. Já no começo do capítulo ele explica o porquê, né, que é explorar, e ele fala categoricamente que você deve perder mais tempo explorando as possibilidades que você tem, que aparecem para você, para decidir qual delas vale a pena, qual dela é essencial. Então não perca tempo fazendo tudo. Perca tempo pensando e decidindo qual é essencial para você, qual te leva ao objetivo que você traçou. Se uma pessoa com pensamento não essencialista tem 2 coisas para serem executadas, ela vai buscar uma forma de fazer ambas as coisas. O conceito do essencialista é buscar qual das 2 coisas que vale a pena perder o seu precioso tempo. Então, basicamente, você vai perder para ganhar. Você vai deixar de lado, perder aquela coisa que você não tem tanto interesse assim, para ganhar mais tempo e mais foco naquela questão que vale a pena. E o fato do não essencialista não saber falar não saber discernir o que é prioridade na vida dele, acarreta uma série de coisas. E a mais comum dela é você escutar que aquela pessoa está ocupada o tempo inteiro. Quando você comenta, por exemplo, que você está estudando, a pessoa responde assim: eu queria também ter tempo para estudar. E ela não consegue nem ter tempo para pensar o que é prioridade para ela, porque ela fala sim para tudo, todas as possibilidades que aparecem na frente dela. Ela não sabe falar não para as atividades que não são importantes. Inclusive no meio do empreendedorismo se tornou um pouco até bonito falar assim: eu estou me matando de trabalhar, eu estou muito ocupado. Lembre-se bem, estar ocupado não é ser produtivo. Mas eu tenho uma visão muito positiva disso. Tanto que eu perdi meu tempo para fazer esse vídeo aqui, mostrando para você um resumo desse livro, e você perdeu seu tempo para assistir isso aqui. Então quer dizer que a gente está buscando algo a mais, a gente está buscando conteúdo, a gente está buscando estudar. Quer dizer que a gente deixou um tempo reservado para isso, porque é uma coisa essencial em nossa vida. Estudar e nos desenvolver é uma questão essencial, todo mundo precisa.
Inclusive, nessa parte aqui, falando um pouco de pessoas muito ocupadas, ele cita um problema que a gente tem na nossa sociedade, que é o nosso problema do método de ensino, onde a gente não deixa a criança com liberdade para a criação. A gente sobrecarrega ela com vários materiais, com vários assuntos que muitas vezes não dão espaço para ela ser criativa, para ela descobrir algo que ela gosta. A gente simplesmente dá as coisas mastigadas para que elas decorem. Então isso é uma crítica que ele faz aqui nesse ponto do livro. Seguindo nessa linha, ele passa um pouquinho sobre a importância que o sono tem na nossa vida. Tem muita gente, muitos empreendedores que se gabam de dormir pouco, trabalham muito e dormem pouco. Isso é uma falácia. Por quê? Quando o seu cérebro não descansa o quanto ele precisa, ele vai estar mais lento, ele não vai conseguir raciocinar com tanta qualidade. Então, por mais que você esteja acordado, você está no escritório, está trabalhando, mas você não está 100% focado, porque o seu cérebro está precisando de uma pausa. Então, ele foca aqui ainda no finalzinho desse capítulo, ele foca um pouquinho para falar da importância de você dormir bem, de você descansar e preparar o seu cérebro para uma nova jornada. No final desse capítulo, Explorar, ele fala uma frase fantástica de Derek Sivers. A frase é a seguinte: se não for um sim óbvio, a resposta é não. Se aparecer alguma coisa que proporem para você, que você não responder sim logo de cara, que você precisar pensar muito, a resposta que você deve dar provavelmente é não. Agora a gente vai entrar na segunda parte do livro, que é a parte eliminar. Começa o capítulo mostrando 3 declarações de missão de empresas. Ele faz o paralelo, ele mostra a missão da empresa e mostra 3 empresas, 3 missões, 3 empresas. E propõe para o leitor fazer a correlação dessas 3 empresas, falar qual missão é de qual empresa. Isso é uma atividade impossível de ser feita. Depois que você tenta, no final ele já fala que é impossível, logo ali abaixo. E por que é impossível? Porque é muito genérica. Vou citar uma aqui agora para vocês como exemplo. Missão: ser líder em todos os nossos mercados para o bem de nossos clientes e dos acionistas. Todas as empresas têm esse desejo. E como o assunto dessa parte é eliminar, a gente tem que eliminar tudo que não é essencial. Então vamos lá para um exemplo que ele dá aqui. É uma declaração do primeiro-ministro britânico Martha Lane Fox, quando ele se tornou defensor digital do Reino Unido. A missão que ele criou nesse cargo dele foi específica e direto ao ponto: prover acesso à internet a todos os habitantes do Reino Unido até o final de 2012. Então compare essa com ser líder em todos os mercados para o bem dos clientes e dos acionistas. Veja que uma tem o assunto principal está dentro dela. A missão real você consegue ver ali na cara. Você lê a frase e você sabe o que é preciso ser feito. A outra não, é um termo genérico, é um termo que você não sabe qual atividade é essencial você fazer para você chegar naquele objetivo, porque é um negócio muito amplo. Uma coisa muito interessante que ele também cita aqui nesse capítulo é o que ele chama de influência dos custos perdidos, que é quando você tem um projeto que você já injetou um dinheiro e ele não está indo bem, só que você não para de injetar dinheiro. O projeto não está indo bem e você não para de perder tempo com ele, porque você já investiu muito dinheiro. Então você pensa, muito dinheiro, muito tempo. Então você pensa assim, já que eu já investi tudo isso, agora não compensa eu parar. E na verdade, isso é um erro. Toda vez que você está perdendo tempo, perdendo dinheiro em alguma coisa que não vai te levar ao seu objetivo principal, ao que é essencial para você, você está desviando do seu objetivo, você está se distanciando daquilo que você precisaria conquistar. Claro que essa influência dos custos perdidos também vale para a nossa vida particular. Quem nunca se envolveu num relacionamento que viu que não ia dar futuro e mesmo assim ficava ali dando murro em ponta de faca, perdendo o seu tempo, se desgastando só porque já tinha aquele costume, aquele tempo, aquela vivência com a pessoa. Então isso vale para qualquer área, tá? A gente tem que aprender a se desligar das coisas que não estão dando resultado, das coisas que não são essenciais para a nossa vida. Um outro exemplo muito interessante, que ele também tirou do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que tem nesse capítulo aqui, Eliminar, é o efeito dotação. O que é esse efeito dotação? Foi feito um estudo com alguns alunos numa sala de aula
Para metade desses alunos foi dada uma caneca de café, para outra metade não. Para esses alunos que receberam a caneca, perguntaram por quanto eles topariam vender aquela caneca. A resposta média foi de $5,25. Da mesma forma, foi perguntado para quem não ganhou a caneca quanto eles pagariam por aquela caneca. E a resposta foi $2,75. Você vê aí que é quase o dobro, né? Isso acontece porque os donos de alguma coisa, quando a gente é dono de alguma coisa, a gente tem a tendência a supervalorizar esse produto, né, ou essa coisa que a gente tem, porque quando é nosso a gente tem um apego emocional com ele, então a gente supervaloriza isso. E a dica que ele dá aqui é para você pensar como se você não fosse dono daquilo, quanto você pagaria. Isso acontece, e é um exemplo muito fácil da gente visualizar, quando a gente faz uma limpa no nosso guarda-roupa, por exemplo. A gente tira aquele monte de roupa que está velha, que está usada, que a gente não usa mais, e a gente separa ali, e de repente aquela roupa que a gente já não está usando mais, ela começa a ter valor de novo, porque a gente tende a ter esse efeito dotação e dá um valor que ela não existe. E ele fala assim, essa roupa, por exemplo, você não vai dar para qualquer pessoa, porque você vai falar assim, porque eu paguei caro, ou porque eu posso usar mais para frente, e você sempre deixa ela lá. O que ele fala é que nesse momento você tem que olhar de fora e perguntar assim, quanto eu pagaria por essa peça de roupa? Quanto eu pagaria por essa caneca se não fosse minha? Então, para você conseguir fugir desse efeito que o nosso cérebro tende a ter, tem a tendência natural de ter, você tem que se comportar como se você não fosse o dono daquela coisa. Isso é muito interessante. Tem muitos outros bons exemplos aqui nesse capítulo, que eu não vou citar todos, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Eu vou citar só mais um que eu acho muito pertinente falar, que é o orçamento zero. Esse termo eles usam muito no governo, né? A gente usa, políticos falam muito essa base de orçamento zero. O que é? O orçamento zero, você não parte do princípio do que foi gasto. Vamos supor que mês passado você gastou 100 de energia na sua casa. Você não parte desse orçamento de R$100 esse mês. Você parte falando, o mínimo que eu posso gastar é zero. Então eu parto desse ponto para saber até onde eu vou chegar. Se você gastou X ano passado com marketing na sua empresa, você não parte desse ano levando em base do ano passado. Você passa de zero em diante. Por isso que se chama orçamento em base zero. Você sempre vai considerar aquele gasto nulo. E a partir daí você vai vendo até quanto você vai querer gastar com aquilo. Uma parte do livro, que é a parte executar, ele começa falando um pouco sobre a margem de segurança, como a gente tende a achar que a gente sempre vai demorar menos tempo. Se você vai fazer alguma coisa, a gente sempre acha que a gente vai demorar muito menos do que a gente realmente demora. E ele fala aqui, ele chega à conclusão, depois de uma série de raciocínios, que a gente tem que colocar 50% a mais. Se você vai, vamos supor que você separou um capítulo de um livro para ler, você está estipulando 10 minutos, você tem que estipular que você vai demorar 15. Se você está viajando ou você tem que ir a algum lugar na sua cidade, se você colocou que você vai demorar 20 minutos, você tem que colocar meia hora, acrescentar 50% a mais no tempo. E isso tem um nome, que é a falácia do planejamento. A gente sempre acha que a gente planeja alguma coisa, mas o fato é que a gente não consegue prever o futuro. Traz mais uma vez aqui, falando dessa falácia do planejamento, um exemplo que é do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E eles fizeram um estudo numa sala de 37 universitários, e eles perguntaram assim: vocês têm o trabalho de conclusão de curso para fazer, se tudo correr bem, quantos dias vocês demoram para terminar esse trabalho? E os alunos na média responderam 27 dias. Perguntaram de novo, se tudo der errado quando vocês estiverem redigindo esse trabalho, quanto tempo vocês acham que vão demorar? 49 dias foi a resposta média. Bom, o trabalho foi aplicado e a média de dias que foram demorados, né, a média de todos os alunos foi de 55 dias. Então isso prova, né, na prática, que essa teoria, a falácia do planejamento realmente acontece. A gente tende a achar que a gente vai fazer as coisas super rápido e depois no final a gente sempre demora mais. Você provavelmente já passou por isso, eu já passei por isso, e todos nós, todos os dias, fazemos suposições que não são realistas, não tem nada a ver com a realidade, porque a nossa cabeça
É dessa forma. Alex era um chefe de escoteiro e ele tinha que levar um grupo de escoteiros a fazer uma trilha, e no final da tarde, antes que escurecesse, ele tinha que voltar de volta para o acampamento. Quando eles começaram a fazer a trilha, ele percebeu que tinha um menino que se chamava Herbie, que era mais lento que o resto da turma. Ele demorava mais. Então, a turma andava e tinha que ficar esperando ele voltar. O Alex chegou à conclusão que ele deveria colocar o Herbie na frente da turma. Assim, os outros que eram mais rápidos deveriam seguir o passo do Herbie. Porém, a hora que ele colocou o Herbie na frente, ele percebeu que não daria tempo de chegar antes de escurecer. E eles deveriam chegar, porque senão eles iam ficar no meio da mata, no escuro. Ele percebeu que o Herbie estava com uma mochila um pouco mais pesada. Ele pegou e dividiu entre os outros meninos do grupo. E com isso, eles conseguiram chegar a tempo no acampamento, antes do sol se pôr. E aí ele traz isso um pouco para a realidade, né? O Alex aí é um personagem fictício, mas que ele estava com um problema grande dentro de uma empresa. Ele estava com um problema na produção da empresa e ele não sabia como resolver. E no caso isso aí deu um insight pro Alex e ele conseguiu resolver. Isso em administração a gente chama de gargalo da produção. Tem uma máquina que faça balas. Ela faz balas, 1000 balas por minuto. E na frente, a hora que a máquina acaba de fazer a bala, ela cai numa máquina que embala essa máquina. E essa embaladeira, essa máquina embaladora, ela faz 800 unidades por minuto e não 1000. Então esse gargalo é na máquina embaladora. Por quê? Porque ela tem um gargalo ali de 200 unidades, ela não consegue embalar as 1000 unidades que a máquina que faz a bala consegue produzir. Então isso em administração a gente chama de gargalo de produção. E aí, quando o Alex volta, ele tem esse insight, né? Consegue voltar para o emprego dele e ele consegue exatamente buscar o que é essencial. Ele consegue achar esse gargalo dentro da produção dele e consegue solucionar o problema. Ou seja, ele estava olhando para muitas direções diferentes, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. E na verdade, o que era essencial é buscar o foco do problema, resolver aquilo que realmente interessava para conseguir o objetivo dele, que era solucionar o problema do gargalo. Aqui nesse capítulo ele segue falando sobre viver o agora. Ele dá um exemplo até dele, um amigo dele pediu ajuda dele em algum assunto. Ele sentou para ajudar esse amigo e no meio da conversa, né, o amigo dele recebe uma mensagem. Esse amigo olha o celular, começa a ler a mensagem e se perde o foco completamente. Ele percebe depois de 2 minutos que o amigo dele está entretido ali naquela mensagem, ele sai da mesa, depois de 5 minutos o amigo dele vai até a mesa dele e para continuar aquele assunto de novo. Então ele faz um pensamento aqui sobre viver o agora, né? Estar onde você está, não só de corpo, mas com a sua cabeça também. Tentar esquecer um pouquinho o passado, tentar ficar um pouquinho menos ansioso pelo futuro e desejar tanto assim que o futuro chegue logo e conseguir viver aquele momento realmente. Logo depois, sobre a questão de a gente ser multitarefas. Ele fala sim, a gente pode ser multitarefas, a gente pode escutar uma música ao mesmo tempo que lava a louça, por exemplo, mas a gente não pode ter multifoco, a gente não pode estar 100% focado em diversas coisas ao mesmo tempo. Isso é realmente provado por várias pesquisas, a gente não consegue ter 100% de atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Chega no final do livro, daqui para frente ele faz mais um resuminho, mais um catado, né, de tudo, fica até um pouquinho repetitivo essa última parte do livro, só que é muito interessante para você refixar essas ideias que foram passadas, né, que são muitas, né, durante o livro. Então é muito interessante que tenha essa conclusão. Visão, como o próprio título do livro fala, essencialismo, a disciplinada busca por menos, tudo que fala nesse livro aqui tem que ser realmente colocado como um hábito, tentar fazer, se disciplinar para conseguir fazer isso, para conseguir falar não para muita coisa, porque hoje a gente é bombardeado com uma série de coisas o tempo todo. Se a gente não falar não para alguns assuntos, tudo vai sempre parecer interessante e a gente não tem tempo para se dedicar e ser bom em tudo. Então, isso para mim, inclusive, eu sou uma pessoa que me interessa por muitas coisas diferentes. Isso tem sido até maçante para mim, porque eu estou realmente tentando focar no que importa.
não tentar perder a ponta, porque assim, às vezes eu entro em alguns vídeos no YouTube e eu vou para um lado que é completamente oposto do que eu deveria ter ido, justamente porque eu sou curioso. Então, o livro tem sido assim, eu tenho tentado colocar muitas coisas em prática desde que eu terminei de ler o livro, justamente por causa disso. Eu sou uma pessoa que preciso muito ter essa disciplina de buscar fazer menos e melhor. Mas e aí, conta pra mim aqui nos comentários qual que é o seu foco principal. Você já parou para raciocinar na sua vida o que realmente importa para você? O que é essencial para você? Comenta aqui embaixo, vamos continuar esse papo. Eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo e que faz parte do desenvolvimento de cada ser humano, tá bom? Se você gostou de alguma forma desse livro, desse resumo que eu fiz aqui, deixa um like aqui no vídeo, também se inscreve no canal, eu prometo fazer conteúdo de muita qualidade aqui e com muito carinho, tá? Um abraço e até a próxima.